Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. A gente está começando mais um ano, 2025, e esse ano, para os profissionais da saúde, tem uma mudança muito importante. A Receita Federal criou um programa, o programa do Receita Saúde, que vai mudar bastante as regras de quem emite recibos como profissional autônomo da área da saúde. Isso acabou gerando muitas dúvidas na comunidade e a gente aqui na Tivita decidiu convidar o Nathan, um grande especialista da área de contabilidade. Há 15 anos ele atua com contabilidade e ele é cofundador da Easy Doctor, que é uma contabilidade dedicada somente para profissionais da área da saúde. E a gente vai trazer o Nathan aqui para tirar todas as nossas dúvidas e ajudar na tomada de decisão de cada um de vocês, como que fica esse ano de 2025 com a emissão de recibos pelo Receita Saúde. Nathan, para a gente esquentar aqui essa conversa, uma das perguntas que eu mais recebo aqui de psicólogas, fonoaudiólogas, médicas, é entender o que é melhor tributariamente para elas. Se é trabalhar como pessoa física, então autônoma, né, um profissional autônomo, e emitir recibos, ou abrir uma empresa, ter um CNPJ e começar a emitir notas fiscais ali para os seus pacientes. Então, na tua experiência aí, o que você recomenda? O que é melhor? Emitir recibos na pessoa física ou ter uma empresa, um CNPJ e emitir notas fiscais? Boa, Cláudio, vamos lá. Primeiro, acontece muito aqui com a gente, né? É uma análise para a gente verificar as características desse cliente, mas sim, existe uma linha tênue aí que a gente administra aqui com os nossos clientes para fazer essa migração, caso ela seja conveniente. Um principal fator é o faturamento. Então, assim, o faturamento e o nível de despesas. Então, se a gente está falando de um profissional autônomo com um faturamento ainda inicial, eu recomendo fortemente a emissão dos recibos. Mas se aquilo vem ganhando escala, volume, o faturamento começa a aumentar, a gente geralmente sugere ele abrir o seu própria empresa, o seu CNPJ, tá? Assim, resumidamente. Legal. O Nathan, eu vou chutar um número aqui, tá? Vamos supor que eu trabalho no meu consultório, eu faturo R$ 10.000 e eu tenho um pouquinho só de despesa ali que eu consigo declarar no meu Carnê-Leão, tipo R$ 1.000. Esse caso, óbvio, eu sei que você tem que fazer algumas análises, tá, mas tipicamente ele já cai na pessoa jurídica ou você ainda teria que analisar algo para recomendar a pessoa física? Não, com esse faturamento, essas informações que você me disse, muito similar a um grande número de clientes que a gente se depara, a gente já recomenda um CNPJ, tá? Assim, vamos para a área do CNPJ, vamos constituir uma empresa. Agora, se a gente mudar essas variáveis, a gente precisa analisar cada vez mais. Boa. Legal. Para quem tem dúvida, consulta o Natan aqui, porque cada caso é um caso, tem que ser analisado, e esse diagnóstico é gratuito. Então, se vocês quiserem falar com o Natan aí, podem falar direto lá no site da Easy Doctor. Vamos lá, agora vamos falar do Receita Saúde. O que é o Receita Saúde? Né? A Receita Federal já tem um tempo que criou esse aplicativo, disponibilizou esse aplicativo para todos os profissionais da área da saúde, para quem quisesse experimentar esse programa e emitir os seus recibos de forma padronizada diretamente pelo Receita Saúde, nesse aplicativo aí da Receita Federal. O que muda com 2025? A partir do dia 1º de janeiro de 2025, passa a ser obrigatória a emissão de recibos pelo Receita Saúde. Na prática, é o quê? O recibo comum, numa folha de papel, num documento impresso, etc., deixa de ter a validade fiscal, ou seja, para reembolso do imposto de renda, né, restituição do imposto de renda, para comprovar que aquele serviço ele foi prestado por um profissional autônomo, somente o recibo emitido pelo Receita Saúde ele passa a ser reconhecido como válido. E aí, Nathan, conta para a gente, o que você entende que é o objetivo da Receita Federal, quais são as grandes mudanças, né, que acontecem
a partir da vigência do Receita Saúde? Tá, vamos lá. No geral, o governo ele vem instituindo mecanismos, sistemas, softwares para cruzar o máximo de informação possível, né? Então, assim, quando a gente fala de um novo sistema para emitir esses recibos, um primeiro dado é captar esses dados de forma confiável, né? Porque todos esses dados, como o Cláudio já introduziu, eles são utilizados depois na declaração de imposto de renda, seja do profissional da saúde, quando ele for fazer a dele, então ele emitiu o recibo. Aquilo é receita que eventualmente vai ser tributada. Então, essa informação já é coletada de uma forma mais confiável através de um software, de uma solução do próprio governo, assim como o cliente, o paciente também vai usar essa mesma informação na declaração de imposto de renda. Então, ambos terão essas informações, né, no meio digital, padronizado, muito mais experiente e adequado, tá? Num segundo Legal. momento, lado do próprio fisco, né? Eu estava falando do paciente e do profissional. A gente também está falando de um fluxo de informação para a própria entidade tributária, administração tributária, padronizada. Então, ela tem essa informação mais padronizada, mais instantânea, porque a gente está falando do meio digital. Então, qualquer fiscalização, análise que eles precisarem fazer, essa tomada de decisão, esses dados estão mais rapidamente na mão deles. E pensando assim nos profissionais, né? Quais profissionais que passam a ser obrigados, né, a emitir esse recibo por meio do Receita Saúde? Tem alguma restrição? É qualquer profissional da saúde? Quem são eles? Cara, não, a legislação ela institui, né, especificamente alguns profissionais, aborda a grande maioria, ou pelo menos os de maior relevância aí, que a gente está falando de dentista, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, né, nossa área aí, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Legal. Então, todos esses, a partir do dia 1º de janeiro, têm que emitir o recibo do Receita Saúde para ser considerado válido. Legal. Obrigatoriamente. E, e pensando nas regras aqui, né? Vamos entrar aqui agora um pouco nas regras do Receita Saúde. A gente sabe, né, que às vezes, pô, tá ali na correria do consultório, o paciente saiu, esqueci de emitir o recibo, e aí daí 1 mês, 2 meses, o paciente vem e me pede, você esqueceu de me mandar aquele recibo e tal, você pode me mandar agora? Pensando nos prazos, né, nas regras do Receita Saúde, o que muda? Tem algum limite? Tem alguma multa se eu não emitir dentro desse prazo? Como é que funciona, Natan? Legal e ótima pergunta. Primeiro, é algo recorrente quando a gente fala no método tradicional, que é o papel. Então, assim, geralmente quando chega o momento da declaração de imposto de renda, o pessoal esqueceu de pedir o profissional, né, o contribuinte, e aí fica aquele, nossa, como é que eu vou pedir? A gente leva isso um pouco para o meio digital também, né? Então, assim, eu esqueci de pedir, eu posso solicitar o profissional? Claro que você pode, mas existe um limite. Então, até o final do período de declaração de imposto de renda do próximo ano, por exemplo, a gente está aqui agora em 24, até o final de maio de 2025, a gente pode solicitar, normalmente, sem nenhum problema, o profissional para emitir esse documento, tá? Caso a gente tenha esquecido, né, o contribuinte, o paciente. Natan, mas e se eu perdi a data, esqueci, não fiz, o que acontece? Sim, a gente está sujeito a penalidades, multas previamente instituídas por lei, tá? Então, pode variar aí entre R$ 100 a R$ 1.500, tá? Isso a gente está falando por recibo e por mês, tá? Então, assim, pensando numa clínica, num consultório onde pode eventualmente ter um volume significativo, a gente exponencializa isso, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, existe alguns aspectos que podem ser um percentual de 1,5% a 3%, tá? Dependendo se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Legal. E aí, então, vamos simular um caso aqui. Supondo que eu fui atendido por uma médica no dia 10 de janeiro de 2025. Até quando ela pode emitir esse recibo sem nenhum tipo de penalidade? Tem algum prazo estipulado? Então, aí o prazo correto é emitir no ato do recebimento. Então, assim, foi prestada a consulta,
e aí eu recebi o valor referente àquela consulta. Eu devo emitir o recibo. Não esqueci de pedir, não me atentei, não lembrei do imposto de renda, né? Tá muito longe, janeiro de 25, eu vou fazer a declaração só em março de 26. Cheguei lá em março, o meu contador falou: tô fazendo sua declaração, preciso dos seus recibos de despesas com saúde. Aí eu lembrei. Então eu tenho até o finalzinho daquele período, né, de livre e espontânea vontade, falar: olha, esqueci correr, né, no profissional e solicitar isso. E aí, pensando que, poxa, eu passei desse prazo, então, né, de emitir, aí vai ser analisado o meu caso, vão ser aplicadas multas e tudo mais. Entendi. E agora, um caso que acontece bastante, vamos voltar ali àquela consulta do dia 10 de janeiro. Eu passei ali por uma médica, uma dermatologista, por exemplo, e só que a gente combinou um pagamento parcelado. Então eu fiz um procedimento de R$ 1.000, dividido em 5 parcelas de R$ 200. O recibo ele deve ser emitido o quê? Os R$ 1.000, que é o combinado ali do tratamento, ou as parcelas de 200 à medida que eu vou pagando? Então, nesse caso, a gente aqui em contabilidade fala muito assim sobre regime de competência e regime de caixa, né? No caso do recibo, a gente está falando no regime de caixa. A gente está falando no ato do recebimento, tá? Então, eu parcelei de 5 vezes de 200. Então, a cada parcela recebida, eu devo emitir um recibo proporcional àquela parcela. Perfeito. Então é sempre conectado com o recebimento. Recebeu o pagamento do cliente, do paciente, emite o recibo. E assim por diante. Muito legal, muito legal. E agora, vamos falar aqui de praticidades, né? Porque pensando no volume, né? Poxa, se você atende 50, 100 pacientes, 200 pacientes, alguns deles aí com pagamentos à vista, outros com pagamentos parcelados. A gente trabalha com muitos clientes, né, aqui na Tivita, junto com a Easy Doctor também, que isso acaba se tornando uma dor de cabeça, né? Como é que eu controlo todos os meus recebimentos? Como é que eu controlo se eu emiti ou não emiti ainda o recibo? Será que eu já entreguei isso para o paciente e tudo mais? Então, foi pensando nisso, né, que a gente construiu uma solução que permite emitir o recibo do Receita Saúde sem ter que passar por todas essas etapas, né? Então, a partir do momento, né, que um pagamento ele é recebido, a Tivita, de uma forma automática, vai se conectar com a Receita Federal, vai emitir esse recibo e vai enviar uma cópia para o paciente que está ali como beneficiário desse serviço prestado. É algo que, poxa, se você trabalha com muitos pacientes, com muitas regras de parcelamento, é uma facilidade, né, uma comodidade muito grande e uma forma de você ter controle, né? A cada segundo a gente atualiza aqui os controles, se os recibos foram ou não foram emitidos, qual que é o valor total, e trabalhando em parceria com contabilidades, é algo que facilita muito também, né? A comunicação entre a contabilidade, o profissional de saúde e a Tivita, que é o parceiro de tecnologia de automação dessa unidade de saúde. Então, eu vou entrar aqui em algumas particularidades, porque a Receita Federal ela foi muito sábia e foi muito prática em criar uma solução que também permite esse tipo de trabalho em conjunto, né? Então, hoje, qualquer contabilidade, qualquer empresa de tecnologia, ou até mesmo um prestador de serviço de secretariado, de assistente virtual, ele pode emitir recibos em nome do profissional da saúde. Agora, tem algumas regras, né? Tem algumas, principalmente regras de segurança, para garantir que isso está sendo feito aí de uma forma adequada e segura para todo mundo. Então, Nathan, conta para a gente aí. Se tiver uma contabilidade assistindo a gente aqui,
ou se tiver uma assistente virtual que está assistindo a gente aqui, que tem aí, né, clientes na área da saúde, como é que faz? Eu sou um médico, um fonoaudiólogo, um psicólogo, e eu quero que a minha secretária, ou que a minha contabilidade, ou mesmo que a Tivita emita os recibos de forma automática em meu nome. O que ela precisa fazer aí para permitir esse tipo de operação? O primeiro, assim, até referente ao próprio profissional, né, de saúde, que vem, essa solução vem para regulamentar e facilitar esse trâmite. O profissional de saúde ele tem que ter o CRC ativo, né, ou o registro no conselho de classe ativo. Então, é o primeiro filtro. Então, eu sou médico, mas por algum motivo está inativo, baixado o meu registro. Eu posso acessar e emitir? Não, o governo vai conseguir ter esse acesso e nem dar o acesso ao aplicativo. Então, o primeiro ponto é, o profissional de saúde já tem alguns critérios a ser seguido para que ele mesmo possa fazer isso. Segundo, a gente está falando que a tendência é, né, a gente deseja prosperidade para eles, então, conforme aumenta o volume de pacientes, né, de recibos a serem emitidos, provavelmente o profissional de saúde não vai ficar fazendo isso, né, então ele vai ter que precisar delegar para alguém, e aí que entra um aspecto de segurança. Afinal de contas, a pessoa vai ter autorização para, entre aspas, assinar pelo médico uma despesa. E aí, como que a gente faz isso, né? No meio de contabilidade mais habitual, mas a gente está falando de uma procuração digital. Então, o médico, por meio do acesso dele, do ambiente do governo, do ECAC, ele entra nesse acesso e concede uma procuração eletrônica. Ele pode até definir o período de vigência. Então, por exemplo, eu vou conceder aqui para o Cláudio, vou colocar lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, e aí o Cláudio vai ter autorização para poder emitir esses recibos de forma automática, tá? Seja para uma pessoa fazer isso por mim, o Cláudio, ou a empresa Tivita fazer isso por mim. A gente faz, o médico ele faz essa procuração eletrônica. Legal, perfeito. Porque imagina atender 100 pacientes no mês e ainda assim emitir todos os recibos, fica uma carga de trabalho ali muito grande para ele e não tem nenhum efeito terapêutico, né, para os seus pacientes. Muito legal. Natan, estou encerrando aqui esse papo e queria te agradecer aqui por tirar todas as nossas dúvidas, para todo mundo que está aqui assistindo a gente. 2 considerações finais. Se você ainda tem dúvidas, você que está assistindo a gente, profissional da saúde, se você tem dúvidas se você deveria continuar emitindo recibos agora pelo Receita Saúde ou abrir uma empresa e emitir notas fiscais, fala com o Natan e com o time dele, que eles fazem um diagnóstico totalmente gratuito e no final tem uma recomendação respaldada na legislação vigente, com todo o cuidado ali de analisar cada um dos 2 cenários e vai te recomendar e, além disso, vai estimar qual que vai ser a sua carga tributária, qualquer dos 2 modelos que sejam escolhidos. Tá? E se você tem uma secretária, se você não tem uma secretária e quer otimizar o tempo dela com a emissão de recibos, fala com a gente aqui da Tivita, que a gente explica também como que funciona essa emissão automatizada e todo o controle em tempo real dos recibos emitidos, dos pagamentos recebidos, por meio de uma solução totalmente automatizada, sem nenhuma necessidade de acompanhamento manual, baixa manual, etc., desses pagamentos. Muito feliz com esse papo. Natan, se alguém quiser falar com a Easy Doctor, por onde que as pessoas devem te procurar teu time? Acho que vai ser fácil localizar a gente, né, Cláudio? Assim, a gente tem todos os canais aí possíveis, né? A gente tem no Instagram, é só chamar o time lá, o time responde. A gente tem o nosso site, que vai direto pro nosso comercial. E a gente tem, né, caso a pessoa já seja cliente, um canal direto com um contador especializado para sanar ele. Então, seja no Instagram, seja no LinkedIn, no WhatsApp, a gente está em todos os ambientes lá. É só chamar a gente que o time ajuda vocês. Tivita é pelo WhatsApp 11 4200 0780 ou também direto pelo nosso site, pelo nosso Instagram também. É isso. Bom 2025 para todo mundo, de muita prosperidade
e na prosperidade aumenta o número de pacientes, aumenta o volume de faturamento. Contem com a Easy Doctor, contem com a Ativação para apoiar vocês como parceiros estratégicos nesse crescimento. Até mais!